oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. É oh, é oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Foi. Ó, Denise Fontoura, o programa está no ar. Roberto Pintaúde, Natália Miller, Denise Fontoura, hoje com um programa muito especial. Se eu tiver que escolher entre a família e a música, fico com a música. Se eu tiver que escolher entre o marido e a música, fico com a música. Se eu tiver que escolher entre a aceitação social e a música, fico com a música. Se eu tiver que escolher entre qualquer coisa, tá, e a música, fico com a música. Quem é que falou essa coisa maravilhosa, Denise Fontoura? Caraca! Não é caraca, é caralha. A Ana Carolina disse que, como isso aqui é uma rádio, nós temos que sempre nos esforçar para bater no construir, ajudar a construir, a formar e entrar dentro do universo feminino. Então, não é caraca. Caraca é homem que diz, é caralha. Ah, muito bom. Caralho. Ana Carolina, a cantora Ana Carolina, ela disse, não, caralho são os homens que têm e que dizem. Nós é caralha. Quem é que disse esse texto fantástico? Olha, Denise? gente, hoje nós tivemos hoje não, durante a semana nós estivemos pensando no tema que a gente usaria para o programa de hoje, né, para o brechó musical aqui na Rádio Web. Mas eu me entusiasmo com as coisas. O nome do programa é Brechó Musical, aqui na primeira rádio web do Brasil, a EO. E como dia 17 agora de outubro, tá, estaria fazendo aniversário Chiquinha Gonzaga. 120 anos. E Chiquinha Gonzaga é um tema que a gente teria, assim, de repente, se a gente precisasse de 3, 4, 5 programas para ilustrar, a gente teria sobra de conteúdo e sobra de orgulho para poder falar dessa mulher. Porque essa mulher, ela simplesmente é pioneira em tudo que ela se propôs a fazer. Se eu tivesse que recomendar, Denise, em uma palavra ou duas, qualquer coisa a respeito da Chiquinha Gonzaga, pelo mínimo que eu li agora, que eu fiquei sabendo, eu recomendaria para toda a audiência da EO o seguinte: descubra Chiquinha Gonzaga e você será feliz. Nós inclusive estávamos comentando aqui, né, Natália, que a gente está pensando em botar ela como madrinha da rádio, porque, na realidade, ela emancipou a construção de uma identidade própria na música popular brasileira. E isso é simplesmente sem comentários, considerando que ela é uma mulher que viveu no século XIX, século XX. E sendo isso que eu ia te seguir aí, sendo uma mulher pioneira numa série de coisas. No dia do aniversário dela, dia 17 de outubro, o Peninha Bueno, que escreve pra caralha, tá? Ele fez um texto tribunito de homenagem para ela e falou que foi uma roubadora de corações. Ela teve um namoradinho de 16 anos, né? O cara tinha 16 anos. Isso foi mais no final da vida dela, mas é interessante ver que a vida... Melhor ainda. A vida dela sempre foi assim um universo a ser expandido desde o nascimento, né? Porque se for parar para ver, eu adoro misturas, né? Eu morei um tempo na Europa e lá é uma coisa que eu observei, que aqueles casaizinhos misturinhas que tinham filhos, os filhos eram sensacionais. Eu adorava desse padrão de cultura simplesmente... Gostei mais de ti ainda. Então, tu é absolutamente, radicalmente contra o arianismo, né? Não necessariamente isso. Para mim... Não, tem que misturar, Para mim, eu gosto muito da mistura. Eu acho que a mistura enriquece, né? E o que acontece nesse universo de Chiquinha? Chiquinha, ela é filha de uma... Ela, na realidade, é neta de escrava, né? Uma escrava que recebeu alforria, né? Então, a mãe dela é da primeira geração. E a mãe dela teve um caso com um militar de uma família super tradicional, né? E
desse encontro entre os dois, ela engravidou. E nessa gravidez surgiu aquele conflito do pai, assim, assumo, não assumo. Ele era de uma família super tradicional, né? Só que ele era de valores conservadores muito radicais. Então, chegou um determinado momento que ele resolveu assumir a paternidade. Por isso, da educação dela, né? Exato. E o que aconteceu nesse formato? Ele achou que ele deveria dar do bom e do melhor para criá-la como uma dama de Aliás, nada mais justo, né? Sensacional. Então, o que aconteceu nesse contexto? Aos 11 anos de idade, ela já estudava piano. Ela já começava a compor as primeiras musiquinhas. Então, ela começou, desde muito cedo, a se encantar pelo piano e tinha um talento monstruoso. E a família começou a dar créditos para ela, porque ela realmente era uma relação assim orgânica, a relação dela com a música. E o que ela mais gostava de fazer era estar ali tocando no piano e construindo coisas, e daqui a um pouco começou a se expandir fazendo música. Mas a formação dela é uma formação super calcada numa realidade europeia, que vinha das valsas e das polcas. Sim, mas aí ela pegou tudo isso, misturou na panela dela e reescreveu e inventou a música popular brasileira, bem, né? Na casa não, dela... Veja Bem não pode. Ah, verdade. Veja Bem não pode. Não, até o seguinte, a Márcia Cristófilo ontem construiu de uma forma que poderemos admitir o Veja Bem. Explica. Que é o seguinte, tu tem que dar ironizada, porque o Veja Bem é usado para chamar atenção. Então, nós estamos falando de uma pessoa hiper importante, das mulheres mais importantes da história do Brasil. Então, tu tem que dizer o seguinte, veja bem, Chiquinha Gonzaga, e gruda o nome dela, porque aí valoriza o Veja Bem. Veja bem, Chiquinha Gonzaga foi uma mulher fudidaça, fez, entendeu? Aí, nesse programa, excepcionalmente, em função de ser homenagem à Chiquinha Gonzaga, Veja Bem será liberado. Entendi. Então, acompanha a linha de raciocínio. Mas tá? diz Veja Bem agora. Veja bem, Chiquinha Gonzaga... Isso. Captei, mestre, captei. Mas aí, olha só, vamos acompanhar essa linha de raciocínio. Dentro desse contexto, quando as famílias se reuniam, haviam aqueles saraus dentro de casa, então pegavam as filhas, porque as filhas, na realidade, uma educação nobre, propunha línguas, né? Ela estudou latim, propunha estudo de música, ela estudou piano, era muito elegante a tua filha, mulher, tocar um piano dentro de casa. Então, toda casa elegante tinha um piano e a filha tocava. Só que ela não levou isso como sendo uma obrigação, ela simplesmente se apaixonou pelo piano e pela música. Ela começou a escrever, ela começou a arranjar... Tipo assim, a família dava por uma obrigação social, uma coisa desse tipo, um diletantismo, digamos, lá, fazer balé, estudar piano, e ela encarou as ganhas. Não, ela se apaixonou, não Se é apaixonou. que ela encarou as ganhas, ela Não, se simplesmente apaixonou. estava no DNA dela, entendeu? Ela era um instrumentista em potencial. Só que, a partir do momento que ela começou a receber conteúdo, ela começou a expandir esse universo, começou a se libertar. E aí, onde é que ela buscava a complementação do que faltava para ela? Porque ela recebia de educação um conteúdo super nobre, super erudito, né? de modinhas e de valsas e de polcas e de toda uma referência de estrutura europeia. Só que o berço dela também a levava para um universo onde tinha machixe, tinha toda a influência desses elementos rítmicos trazidos da cultura africana, né? Exatamente desse universo em composição, ela, no momento que começou a compor, ela começou a misturar essas duas vertentes num determinado mesmo universo. E aquilo era uma música para ela que passou a ter todo um sentido, tanto que ela é uma das pessoas que conseguiu conceber e prosperar com uma linguagem hoje, que é uma das linguagens em que a gente tem mais orgulho. Não, mas por isso que eu é o estava insistindo chorinho. contigo, Ela é a primeira Denise, que é a história o que o Peninha escreveu. Ele, claro, ele estava fazendo uma ode ali no texto dele, né? E ele é um historiador e conhece. Por isso que eu acho que isso justifica o que ele disse. Ela é uma das inventoras da música popular brasileira ao fazer esse tipo Com de trabalho. certeza. Ele não se referiu às influências, ele estava falando do resultado e da qualidade daquilo que ela fez, entendeu? Não, é um dos nomes mais importantes da história da música popular Por isso que- brasileira, sem comentário. Eu acho que nós podemos fazer uma outra coisa. Sempre que a gente lembrar, em cada programa que a gente fizer aqui, a gente vai tratar lá, vamos falar da vida do Edu Lobo, tá?
Ok, falamos do Edu Lobo. No final do programa, vamos encerrar o Brechó Musical. Não esqueça, hein? Lembre, veja bem, descubra Chiquinha Gonzaga. Pô, isso é ótimo. Eu gosto disso. Né? Eu gosto disso. Você descubra Chiquinha Gonzaga. Vamos tocar uma dela? Vamos, vamos. Como é que é aquela... A gente se confunde, até é bom essa de descobrir, conhecer um pouco da história. Esse é um problema do brasileiro, a gente não conhece o Brasil, querida. É, o Brasil... Tá? Não, Eu fiquei com a cara... conhece Eu inventei o... Brasil. É, isso. Tu sabe... O Brasil, SOS, ó Brasil. Pô, Elis Regina... Tu sabe que quando eu li essa coluna do Peninha, eu que sou todo metido, deixa comigo que eu sei de música popular, não sei nada. Tá? Eu fiquei com a cara cheia de risquinho. Sabe o que é ficar com a cara cheia de risquinho? Eu aprendi isso nos desenhos do Walt Disney, quando ele quer fazer que a pessoa fica ruborizada porque disse uma merda ou não sabe daquilo que está tratando, ficava envergonhada, ficava com a cara cheia de risquinho. Aí, quando meus filhotes eram pequenos, eu dizia, eu vou deixar vocês com as caras cheias de risquinho, por isso que é vocês que vão ouvir agora e tal. E eles ficavam me olhando, como com a cara cheia de risquinho? Aí eles ficavam assim, pensando, botavam a mão, pensando que eu ia pegar um lápis e fazer isso, né? Eu fiquei lendo o pequeno pedaço sobre a vida dela que o Peninha escreveu, fiquei com a cara cheia de risquinho. Vamos ver uma música dela? Pô, tô super afim. O que tu quer tocar aí? Pois é, tem esclarece aquele abre-alas que o povo canta no carnaval, é dela ou alguém deu um... Não, o Abre Alas é dela. Foi o primeiro hit de carnaval. Sim, que mas estourou. aquele troço que eu estava te cantarolando aqui, o abre-alas que eu quero passar... Não, mas isso é outra. Isso é Mas- uma versão que, na realidade, talvez possa ter Alguém saído deve ter do se original apropriado. dela. Tem todo jeito, alguém foi lá e se apropriou, hein? Tu tens aí o Abre Ala delas? Então vamos ouvir o Abre Ala dela. Chiquinha Gonzaga, abre-alas. O abre-alas. dela? Não me põe o abre-alas errado, hein? Abre alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.
Com licença. Ministério Público. Retomamos a ordem aqui na Rádio Web, por Não, favor. aqui não tem ordem, aqui é o caos. O nosso programa Observadora Plena, lê só aquele pedacinho Tá, do primeiro casamento. vamos falar da primeira estrofe. Mas tu disse que a gente já falou. Não, Tu essa aqui quer a me gente confundir. não falou. É, Denise. Qual é que tu quer falar que eu não sei? A gente está falando recém que ela era uma mulher independente, que ela foi vanguarda, que ela era à frente do seu tempo, em vários aspectos, não só na questão Tu quer fazer musical. roteiro? Não estou Mas a fazendo gente roteiro. volta para o assunto. Eu só queria... Tá, segura ali, eu quero falar aquele troço do Não, casamento. eu quero abrir um parêntese Sim. aqui. Não em é parêntese, função... é um delta. Um delta, tá. Eu quero abrir um delta aqui, gente. Antigamente era uma semicolcheia, agora é um delta. E, ai, meu Deus do céu. Nós saímos da música e fomos para a matemática. Eu quero dar um delta aqui, que é o seguinte, gente, porque ela era tão à frente do seu tempo, mas tão à frente, que vocês passarem para observar a música que ela apresenta, ela foi a primeira compositora de um hit de carnaval, uma marchinha, que caiu na boca do povo. Inclusive, ela terminou a vida, ela tinha muito nome, ela tinha muita fama. Antes disso, ela teve todo um processo de libertação. O teu texto, sempre que tu fala, é tão bom que sempre tem uma coisa para um publicitário pescar. Olha o que tu acabou de dizer, uma coisa que é uma... Eu pesquei assim, olha que troço bom, diz assim, caiu na boca do povo, que frase boa. Não, foi muito absurdo, cara. Foi muito Caiu absurdo. na boca do povo. É, foi lindo mesmo. E ela, na realidade, ela subverteu todo esse sistema, que era um sistema paternalista, machista, e onde a mulher não tinha nenhum espaço. Naquela época, a mulher, para fazer dinheiro, No para século ganhar... XIX. Ela nasceu em 1847, né? E foi falecer em 1935. Eu acho que eu tenho, Ela viveu eu acho que eu 88 tenho a ver alguma coisa com a genialidade dessa mulher. Tu sabe por quê? Ela nasceu em 1847 E eu tu é de nasci em 1947. 47. Eu acho que tem a ver. Vamos forçar. Diz que sim para eu ficar feliz. Claro. Eu tenho tudo a ver com Chiquinha Gonzaga, É né? óbvio. Eu acho que até eu sou meio Chiquinha, né? Mas a coisa mais surpreendente, na realidade, foi toda a trajetória que ela teve, porque ela foi criada para ser uma dama da corte, né? E aí ela fez o quê? Só que aí, o que A dama que o aconteceu? pariu, né? Ela virou, dentro de casa, meu amor, ela virou assim, tipo o melindre da casa, porque ela era exuberante tocando piano. Então, as pessoas, assim, quando ela fazia... Era sucesso das festas em família, entendeu? Só que o que aconteceu? O pai dela, quando viu que ela só tocava piano, disse, eu tenho que arranjar um casamento dessa menina. Com 16 anos, ele me arranja um cara para ela casar, que, cara, não tinha absolutamente nenhum entendimento de que mulher ele tinha à sua frente. Então, disse que esse casamento ele só serviu para fazer... Tapado como um homem, né? 5 filhos, tapado como um homem. Que esperava dela que ela fosse aquela mulher servil, submissa e tudo mais. E ela era uma mulher totalmente dedicada aos seus desejos, às suas vontades. Foram 5 filhos? Foram 5 filhos. Essa informação Não. na internet. No primeiro casamento não foi 3, depois foi 2 no segundo casamento, e Eu no sei que, terceiro ao longo foi com da 16. vida, ela teve 5 filhos. Agora, de quantos sim, não, casamentos... foi 3 eu não no sei. primeiro. Eu também sou meio retardado, assim, meio infantil, então eu bato o pé quando eu quero uma coisa, lê aquele pedacinho ali, me deixa feliz. Tá, só Que tem a vou ver com os- corrigir com a os informação aqui. No primeiro casamento foram 3 filhos. Ah, tá bom. Pode ser mesmo. Eu Tá, sei e depois foi Eu sei mais que ao 2. longo da vida, porque Sim. quando ela saiu da casa dos pais, ela tinha já 5 filhos. Se eu fosse tu, sabe o que eu diria para a observadora plena nesse momento? Absolutamente Né? Sabe o que eu diria? sem visão para isso. Não, eu diria para ela assim, eu já te falei, observadora plena, ela fez uma correção, não me critica na frente dos outros. Ela fez uma correção. Não foi uma crítica. Eu estou me divertindo, vou ter que te explicar a piada, querida. Tá. Então, tu vai ler esse texto, é isso? Não, é só aquele pedacinho. Não, a Natália com sua voz linda, observadora plena. Francisca foi uma mulher pioneira em vários aspectos. Primeiro, porque não agiu de acordo com os preceitos de sua classe social ao se separar. Fato em comum que causou escândalo na época. Depois, por esconder uma profissão que pertencia, Depois, por escolher uma profissão que pertencia essencialmente ao universo masculino. Tornou-se compositora para o teatro de revista e, mais tarde, se transformaria numa grande regente.
O teatro de revista, assim, as lembranças que a gente tem, os mais recentes, não daquela época, eu não sei daquela época, eram sempre coisas meio ligadas a temas mais pesados, né? O teatro de revista não era censura livre nunca. E ela, mas veja bem, a trajetória dela, vou ter que dizer, veja bem, Chiquinha Gonzaga. Veja bem, Chiquinha Gonzaga. Veja bem, Chiquinha Gonzaga. Teve uma trajetória totalmente desvirtuada do que se podia conceber, né? Porque ela foi se construindo a partir das oportunidades que ela mesma se deixou acontecer. Porque, no fundo, ela foi para um casamento, foi infeliz na relação. Quer dizer, infeliz não, porque ela só tocava piano. E era feliz. Ela disse todas aquelas coisas ali. O casamento foi a breca porque ela nunca foi a esposa que o marido desejava. Sim, que o cara teve tem aí na história que eu li aqui de maneira mais construidinha, mas a história diz que o marido não suportava aquele talento e disse um dia para ela, ou eu ou o piano. E ela disse... A porta da rua, como é que é? A serventia da casa. É. Mas, em princípio, o que propõe uma mulher que está à frente de seu tempo, entendeu? A construção de espaços dentro da sociedade que não teriam sido ainda preenchidos pelo universo feminino. E ela foi preenchendo um por um e foi se expandindo de uma forma natural, porque, primeiro, ela foi um pouco rejeitada pelo padrão formato social, tá? Enquanto mulher de família. Só que ela nunca se dispôs a ser uma mulher de família, né? Ela sempre se dispôs a ser um músico em atividade. Ela nunca pensou em ser uma mulher, em que a mulher pudesse ser menos criativa do que o universo masculino. Ela nunca deu valor, ela nunca olhou para isso, ela nunca valorizou esse espaço. Ela estava vazando e andando para esse tipo de coisa. Então, cara, ela subverteu o sistema o tempo todo, porque onde é que ela ia respirar o que ela precisava? Nas rodas de choro, entendeu? Ou então nos saraus que aconteciam. E isso era um ambiente totalmente masculino. Era um universo completamente masculino. Se eu viver essa realidade do masculino... Tu vê, ela começou primeiro como pianista. Exímia pianista. Tá? Alfabetizada integralmente, sabendo ler, sabendo escrever. Compunha as músicas, escrevia, fazia as partituras. Fazia as partituras. Músicas. E aí, o que acontece? Ela entra para um casamento, do casamento não dá certo, ela volta para a casa dos pais, com filhos. Aí eu não sei quantos filhos ela tinha. Deve ser do primeiro casamento, isso que a observadora plena colocou, deve ser 3 do primeiro e 2 do segundo, coisa desse Nessas tipo. questões amorosas, de relacionamento... O número de foco, filhos né? também não interessa, né? Também não seria o foco. Porque foi tudo tão mais abrangente do que a construção de uma família, porque ela, enquanto mãe... Ela foi a primeira mãe assim que eu ouço falar na história, porque a mulher, na época, a mulher que trabalhava... Porque, ó a trajetória. Marido rejeita, ela vira divorciada. Na época, já é complicado. Não, né? divorciada Mulher pianista, não tinha nem desquite, né? Divorciada do marido, aí volta para a casa do pai. Separou, né? Aí chega na casa do pai, e onde é que ela vai se nutrir? No piano, nos saraus, não sei o quê. O pai não consegue entender aquele universo ali. Aí o pai disse para ela, não, minha filha, eu não vou poder te dar suporte, porque eu não estou entendendo esse teu mundo, essas tuas escolhas. Aí ela resolveu sair de lá e foi morar num sótão, num porão com os filhos. E dali, cara, olha só, cara, que coisa doida isso. Ela pegava as partituras das músicas que ela compunha e batia nas portas das pessoas vendendo a própria música. Que doideira. Cara, isso é uma coisa absurda. Que doideira. Isso é uma coisa absurda, na época que não tinha copiadora, que não tinha computador, que não tinha expansão de nada, que não se tinha disco gravado, entendeu? Que não se tinha expansão de mídia em lugar nenhum. A mulher simplesmente expandia a sua comunicação a partir das rodas, dos encontros com os músicos, e isso foi dando a ela uma notoriedade, porque o trabalho dela era muito bom, e ela começou a dialogar com um ambiente onde as pessoas conversavam musicalmente. Então, nesse ambiente, ela começou a despontar não como uma mulher talentosa, mas como a compositora, a arranjadora, a regente, a pianista, a professora Chiquinha Gonzaga. E isso é uma coisa absolutamente... Porque ela não precisou levantar nenhuma bandeira, apesar de ter sido abolicionista. Mas isso é outra coisa que dá uma legitimidade fantástica. Assim, tu não diz o que tu vai fazer, tu faz. Eu não gosto assim. Ela nunca quis representar nenhuma marca, nenhum tu vê muito assim na política atual, assim, os caras dizem assim, precisamos fazer um programa que não sei o quê. Tá, me diz o que é o teu programa. Precisamos fazer um programa que liberte as pessoas, que funcione contra a
desigualdade, ok, mas qual é a tua ideia, o teu programa? Me diz no detalhe. O que tu estava falando da Chiquinha é isso. Ela não precisava levantar a bandeira, o trabalho dela já era a própria bandeira. Pois né? então, e ela, com isso, ela simplesmente expandiu a um nível sem precedentes a popularidade que ela encontrou. Claro que ela teve uma negativa absurda, porque chegaram algumas pessoas a propor que ela tivesse um pseudônimo, porque mulheres não faziam o que ela fazia naquela época. Então, só pelo fato dela ser mulher, ela era rejeitada em contratos, ela tinha negativa para uma série de propostas em música, em teatros, em operetas, porque esse era o formato de poder se trabalhar. Ela foi construindo oportunidades, ela foi abrindo mercados, ela foi se dispondo. O que ela mais sabia fazer era aquilo, e ela precisava educar os filhos, ela precisava pagar as suas próprias contas, ela subsistiu às custas do próprio trabalho. Não pelo fato de ser, a gente não precisa analisar pelo fato de ser uma mulher instrumentista, simplesmente, ou uma mulher que conseguiu reunir universos para construir a formatação de uma identidade musical para o país, por exemplo, que tem tudo a ver com a própria essência da colonização, mas ela, para mim, desponta muito mais por ser uma mulher olhando para suas próprias necessidades, independente de rótulos, independente de espaço, independente de ter a permissão para fazer determinadas coisas. Aliás, ela não pedia permissão. Né? Não, ela nunca olhou para isso. Ela sempre olhou para a própria respiração, para o próprio desejo, para a própria... Denise Fontoura, o nome desse programa é Brechó Musical. Né? Perfeito. A gente, às vezes, esquece de dizer, e nós estamos na EO, a primeira rádio web do Brasil. Aí eu vou fazer uma coisa antipática aqui, eu vou falar de comerciais. Tua especialidade, meu amor. Manda lá. Não, agora eu sou a Chiquinha Gonzaga. Descobri que baixou a Chiquinha Gonzaga. Não, é o seguinte, para anunciar aqui na EO, tem que fazer o seguinte, o anunciante lá, enfim, a empresa, a microempresa, a MEI, qualquer tipo de instituição, tem que contratar tem que contratar, não. A gente recomenda que é legal se contratar uma agência de propaganda, porque a agência de propaganda seguramente vai possibilitar que o anunciante entenda melhor o que é a EO, o que é um veículo, como é que se faz mídia. Os clientes têm eu costumo dizer o seguinte, esse house que os clientes gostam tanto de fazer, até hoje, em 2019, 50 anos depois que eu estou na propaganda, a Coca-Cola teria a maior e melhor do mundo. Por que não? Eles, em vez de seguir os bons exemplos, não, eles seguem os maus exemplos. É muito engraçado. Então, se possível, contrate uma agência de propaganda, mas, se não for o caso, então, ninguém vai fazer boquinha aqui para receber sua verba. Inclusive, sabe que tem uma coisa muito legal aqui na EO? Nós não temos nenhum problema, nós costumamos aceitar, a gente aceita verbas inferiores a R$1 milhão. Não colocamos empecilho nenhum. Então, tem que fazer o seguinte, se não tem uma agência, não quer contratar uma agência, ou é uma coisa pontual, uma mídia pontual, ligue para 31 91 3082, faça contato com a nossa mesa de negociações. Opa! Tá. Tu sabe como é que nós não temos uma tabela de preço aqui, tu sabe como é que é a denominação onde a gente põe as propostas, as estratégias criativas? Manda aí. Relações íntimas. Nossa, Por que quê? sensual. Claro, porque o cara pega, compra um comercial para enfiar numa rádio, para transitar por uma rádio, para vender um produto. Então, é uma relação íntima. Aquele comercial, aquele recado tem que funcionar. Então, relações íntimas. E outra, nós somos tão bons para negociar aqui na nossa mesa de negociações que não é necessário nem preliminares aí para o cara usufruir dessas relações íntimas. Entendeu? Funciona. A rádio é uma rádio, né? Entendeu? Então, a dona Observadora Plena também vai aproveitar esse buraco de chatice comercial aqui. Nós precisamos sempre alertar como é que se acessa para essa galera nos ouvir aqui. Eu e tu aqui, tu dando um show de brechó musical aí, amada. Então, como é que manda funciona? aí, Nath. Observadora Plena. Não, Observadora Plena é no universo transitório. Eu acho Normalmente, que eu sou a pela Nath. tua capacitação intelectual, tu é uma observadora plena o tempo todo. Você está sempre Posso no ser radar também. ligado. Tu pode acessar a rádio pelo www.radiowebeo.com,
pelo Facebook, Instagram e ou Twitter, pelo @RádioWebEO. No YouTube, se quiser ver algum programa que foi gravado anterior, é só pesquisar Rádio WebEO no Google com o YouTube no lado, que tu vai achar. E o WhatsApp, se você quiser conversar com a gente durante o programa ou depois, a gente te responde, é o 51997488759. Repetindo, 51997488759. Para a gente retomar e depois tu continuar com as tuas informações tribonitas a respeito dessa grande mulher, vamos ouvir uma música, hein? Mas sensacional. O que a gente escolhe ali dela? O seu Júlio, o que tu tem aí na mão aí? Pode ser o corta-jaca? Eu estou com Peninha Bueno na minha cabeça, não sai. Sai da minha cabeça, Peninha. É que eu morro de inveja do Peninha, sabe por quê? Ele foi fazer um show no Ele São escreve Pedro. melhor do que tu. Não é bem isso, não. Não, ele... Não fica triste, não é verdade. Não, temos estilos diferentes. Não. Ele fala mais do que eu. Ele foi fazer 3 horas. ele foi fazer um show sozinho no São Pedro. Falou 3 horas consecutivas, sem parar. Eu E nunca ninguém tive- cortou o Roberto ninguém- para falar, toca a música, Júlio. Se eu falar aqui 15 minutos, por exemplo, a Márcia Cristófilo no marketing ou propaganda chega a fazer isso fisicamente, me interrompe fisicamente, acha que eu falo Ela muito. está achando que tu está falando demais. Depois Pois tu só é, te mas dá o Peninha vocês, Bueno Só ela. 3 horas com a plateia Ninguém mais lotada acha e isso. sendo aplaudido ainda, mais ainda sendo aplaudido. Vamos ouvir então Mas olha só, nós vamos ouvir a musiquinha então. Corta Jaca. Bem-vindo. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Bem-vindos a EO. Estamos aqui com Roberto Pintaúdi, Natália Miller, Denise Fontoura. Hoje o nosso tema é no programa Brechó Musical.
A gente está falando de uma das mulheres mais importantes da nossa cultura musical, disparada para mim. Ela hoje seria a fada madrinha da rádio. Não, a fada madrinha não, a fada madrinha. Sim, a fada madrinha, mas tu tem uma mente perversa. Não, tu só ouve o que tu te lembra quando eu te falei que eu sou amigo da Flávia Moraes, né? Sim. A Flávia Moraes uma vez me olhou e disse: esse Pintaúde só pensa em sexo. Só pensa. Olha, desculpe. Brechó musical na EO, a primeira rádio web do Brasil, com a participação especial hoje da Observadora Plena, a apresentação da Denise Brilhante, aqui da Denise Fontoura, e do Roberto Pintaúde, não por acaso eu mesmo, entendeu? Eu aqui metido no meio das mulheres, o melhor lugar que a gente pode estar é metido no meio das mulheres. Ah, isso eu concordo. A gente ouviu aí da Chiquinha, que tu está falando aí, que é o tema do nosso programa. Aliás, eu acho que, para acrescentar mais um elogio, além da importância dela, toda essa que tu está muito bem colocando como um talento musical e comportamento, etc., eu acho que tudo isso tudo isso que ela fez e representou transcendeu a coisa só de ser música. Ela representa bastante para a coisa das mulheres, como um todo, assim, a coisa foi além disso. Mas isso nunca foi uma proposta, ela nunca se propôs a ser foi, libertária. mas pelo tamanho do que ela fez, né? Sim, ela foi atrás de um sonho, foi atrás de uma respiração. Eu queria falar um pouco, a gente ouviu o Corta Jaca, fala um pouco aí sobre essa coisa da parte musical mesmo, da influência do trabalho dela, Denise. O que eu acho mais curioso na construção desse trabalho é exatamente, ela quando foi alfabetizada musicalmente falando, né, ela recebe uma influência de uma cultura europeia, né? Na época se dançava, era muito dança de salão. Então, era tudo muito calcado em cima das valsas ou das polcas. E existia uma série de ritmos que eram bem tradicionais nas festas. Aquele tipo valsa de Strauss, aquelas coisas. Exatamente. Tá? Então, tudo isso vinha da Europa, embarcava para cá e as pessoas consumiam isso. Ou seja, o Brasil, nós estamos falando da década do século XIX e século XX, ou seja, o período que ela nasceu foi meados de 1840 e poucos até 1930 e poucos. Esse é o período em que ela viveu, e durante esse tempo todo, porque até o final da vida dela, ela tinha uma vida produtiva e uma vida amorosa. Ela foi uma mulher que até o final da vida... Falar que foi muito legal. Existem dois momentos ainda muito marcantes que não foram colocados, mas o que eu achei mais excepcional de tudo isso foi ela ia se buscar a energia que ela precisava do folclore e da cultura nesses ambientes assim mais subversivos, assim, que eram as rodas de choro, eram os saraus, que eram os encontros dos músicos, mas era um ambiente totalmente machista, onde mulher não tinha nenhum tipo de entrada ou aceitação, né? A mulher não trabalhava na época também, e ela já estava sustentando os próprios filhos, vendendo as próprias partituras, passando por dificuldades. Ela já era o simbolismo daquela feminista do tempo de hoje, que sustenta sozinha, tal da família dela, mas isso lá em 1800 e caramba. Tu imagina o trabalhão, como não tinha forma de reproduzir, a não ser manualmente, né? Então, supondo, né? Aí ela fazia uma partitura de uma música muito bonita, as pessoas ouviam, gostavam, e alguém queria comprar outra partitura, ela tinha que refazer. Ela teria que lembrar da música, escrever e fazer de novo. Não, ela não tinha cópia, a menos que ela tivesse deixado em casa ali, ela mesma tivesse feito uma cópia. Ou seja, as adversidades da época, tanto para a expansão do conteúdo, quanto até para a concepção disso, porque não existia música folclórica. A partir dali começou a se conceber. Ela é antecessora ainda de Ernesto Nazaré, que depois, ainda junto com a música clássica, ainda ficou um erudito. E esse movimento dela, junto com Nazaré, que formatou, assim, que deu a redenção da construção do chorinho, né? Que foi, na realidade, o primeiro estilo musical assim mais característico brasileiro, que depois, ainda com a mistura do samba, né? Acabou se transformando numa das nossas maiores riquezas nacionais. E é uma coisa impressionante isso, porque ela traz daqueles ritmos mais os zumbis, os jongos, as batucadas, entendeu? Porque ela ia também naquelas festas de negros, de batuques. Eu não sei que volume
de conhecimento musical que o Peninha possa ter. Acho que deve ser bom, porque ele é um intelectual, conhece coisas as mais diversas, é historiador. Mas, quando tu fala isso, eu me lembro de novo nessa coisa que eu estou insistindo dela ser uma das fundadoras, como ele escreveu, porque aí tu está falando, ela misturou todo o conteúdo de brasilidade lá das origens, lá da gente, com as coisas europeias. Pois né? então, e para criar um estilo autêntico que, na realidade, tinha tudo a ver com a efervescência do que vinha aqui, ou seja, uma cultura europeia misturando-se com toda essa miscigenação de índios e negros e escravos, e ela saiu desse universo, desse ambiente, né, com uma mãe, filha de escravos, né, que tinham acabado de receber a liberdade. E tem isso também é maluco, né? Porque tu pega outras mulheres históricas, assim, a mulher do Lampião, tá? Ela também teve Maria um Bonita. início de educação assim dentro do convencional, mas nem tanto. E aí enlouqueceu e fugiu lá com o Lampião, novinha ainda. Mas essa não, ela tinha todo um ambiente preparado para estou bem aqui, para que eu vou complicar minha vida inventando moda aí e tal, né? E não, ela pegou todos esses conteúdos, o talento dela E tu vê, e ela nasceu no Rio e morreu no Rio de Janeiro, mas ela viveu um período da vida dela na Europa, tá? Porque ela foi... Ela, como diz o Caetano, naquele célebre discurso do Proibido Proibir, ela implodiu com as estruturas. Ela tornou-se famosa, porque houve aí, agora acontece o seguinte, depois dessa época difícil dela bater de porta em porta e começar a fazer a construção do próprio espaço, ela foi começando a pegar um respeito no ambiente musical e ela era uma pessoa incontida na quantidade da efervescência criativa. Então, ela compunha o tempo todo. Ela tem uma obra assim com mais de 2 músicas registradas de autoria dela. 2.000, né? 2.000. É. E ela tem 300 registradas, isso é uma coisa muito curiosa. Quando ela começou a expandir-se, né, ela começou a ganhar espaços diferentes. Até esse troço registrado, aproveitando um delta, tu já volta, não perde, que está aqui, o que tu está falando também aqui, ó, espera só um pouquinho. Esse negócio que ela também foi uma mulher que resolveu investir legal na coisa dos direitos autorais. Não, né? isso Ela foi... aconteceu por exatamente, eu quero fazer o link dessa história, porque o que aconteceu? Como é que foi o passo dela começar a construir ambientes mais propícios de construção da própria música? Ela começou a escrever para operetas, para o teatro de revista, e ela escrevia para orquestrações, acabou tornando-se arranjadora e depois a primeira maestrina do Brasil. Tanto que, no dia que foram apresentá-la, as pessoas nem sabiam como se relacionar com aquilo, porque as pessoas diziam, mas maestro de vestido? Entendeu? Porque, cara, nunca as pessoas tinham figura visto dela já alguém causava reger impacto. uma obra de vestido, não existia. Chamaram ela de maestra, mas o feminino de maestro é maestrina, né? Então, ela foi uma primeira mulher a reger no Brasil uma orquestra. Eu acho que eu tenho um primeiro início de ideia assim de como a gente colar e homenagear ela com a coisa de a gente pode achar um retratinho bacana dela e botar Chiquinha Gonzaga, primeira maestrina do Brasil. Não, primeiro muito mais, cara. Não, assim, uma primeira ideia, não só, uma coisa sintética assim, depois nós vamos achar outros jeitos de homenagear ela o tempo todo. Olha só, ela era compositora, Sim. instrumentista exímia, tá? Maestrina, arranjadora, ela foi a primeira pianista chorona do Brasil, tá? Até porque é um ritmo que surgiu a partir dela ela, mesma, né? A autora da primeira marcha de sucesso de carnaval, tá? A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, tudo ela era a primeira. E ela imprimiu à rítmica popular um sotaque completamente genuíno a partir do momento que ela introduz essa rítmica da síncopa na música brasileira. E, a partir daí, a música brasileira começou a se expandir em milhões de vertentes. Ou seja, ela é de uma importância para a nossa cultura musical. Eu não sei por que essa mulher não está... Não está viva até hoje. Não, o que eu estava... Eu não sei porque essa mulher não está viva até hoje. Tá aqui ela podia estar aqui conosco aqui na EO, né? Tu pode observar que a música podia estar aqui com a gente na EO. Vem, Chiquinha, vem, Chiquinha. Então, vamos tocar Chiquinha para eles? Tu sabe que tem uma coisa na vida dos gatos, tá? Tu tem um gato e tu tem uma relação de 20 anos com o gato e aquela relação realmente fica uma relação fora das medidas. E aí o gato vai embora, tá? A alma dele fica ali e ela ressurge na alma de outro gato. Sabia disso? Não sabia. É verdade. E aí o outro gato,
ele vai assumindo as formas físicas daquele gato que tu gostava tanto, que tu tinha tanto aquela relação tão querida, sabe? É um troço que estou descobrindo, porque eu me aproximei de animais a partir da minha relação com a investidora. Tá? Nós temos 14 cachorros e 8 gatos. E a Chiquinha Gonzaga, eu estou fazendo força, ela tem que entrar aqui. Né? Ô, Chiquinha Gonzaga, vem aqui para ô, Chiquinha Gonzaga, bota a tua alma aqui. Toca ela que traz. Vamos tocar que ela volta? Bom, vamos colocar mais uma, então. Então, qual que nós vamos tocar aí, o seu maestro? Eu quero tocar Atraente. Qual tu falou? Atraente. Atraente. Atraente, Chiquinha Gonzaga. Atraente, alô, 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 dando eco, repicando, eu não sei porquê, que a EO me adora, e eu pedi a alma de Chiquinha Gonzaga aqui, não... É o retorno. É o retorno, calma, Chiquinha, calma, não me assusta, vamos com calma, Chiquinha, nós te queremos aqui, mas não imediatamente. Não, Atraente, a gente ouviu aí da Chiquinha Gonzaga, aqui no brechó musical que a gente está fazendo acontecer com a participação especial da Observadora Plena, apresentação fantástica da Denise Fontoura e de Roberto Pintaúde, não por acaso, eu mesmo, Atraente. A gente estava falando da Chiquinha e, como a gente está meio com o tempo já chegando para o final... eu acho que a gente vale um arremate bem especial agora. Não, vamos voltar para a música depois. Eu só queria fazer um registro, porque se luta até hoje e esses institutos não funcionam no Brasil, os ECAD da vida. Tá, mas deixa eu falar antes de uma coisa muito importante a respeito Mas disso. eu não quero esquecer dessa participação Não, dela. é para chegar nisso. Tá. Veja bem. Não, veja bem, vírgula, Chiquinha Gonzaga. Veja bem, Chiquinha Gonzaga. Veja bem, estou falando sobre... o subtexto é esse. Veja bem, vou continuar a falar sobre Chiquinha Gonzaga, com todo o mérito. Então, turminha, essa mulher espetaculosa, depois de toda essa trajetória de momentos muito complexos, mas sempre focados naquilo que para ela era o pulso, era a energia, era tanto que tu começou a abrir o programa lendo um texto que fala que para ela tudo era música, qualquer escolha era música.
Ela nunca ia titubear entre esses dois universos. E essa é a realidade de um músico de verdade. Ele jamais vai respirar ou vai ter necessidades diferentes do que da própria música. A música, para nós, é um nutriente, né? O músico jamais vai ser feliz em outro lugar que não seja No mundo da música. No mundo da música, dialogando em música, a partir da própria música. Mas, então, o que é importante nesse universo? No momento em que ela começou a frequentar as cortes, porque daí ela se tornou popular, e aí ela começou a frequentar ambientes... Diz que ela viajava para Portugal mais do que o Yamandu Costa, né? Ah, não, isso eu acho que não. Era mais mas ela foi viver, foi viver na Europa, Era cara. mais requisitada nas cortes do que o Yamandu Costa. Mas ela foi viver na Europa. Ela chega na Europa e olha a surpresa que ela tem. Ela começa a encontrar partituras dela editadas, das quais ela não tinha nenhuma referência ao direito. E foi aí que caiu a ficha Os velhos dela. ladrões europeus, né? Começaram lá em 1500. Sempre. Começaram lá em 1500, vim pegar nossas índias e não sei o quê, com aqueles badulaques, os espelhinhos, e roubando. Eles continuam nos Isso roubando aí, até cara. hoje, né? Mas, em compensação, Continua. olha só, foi lá que ela teve a ideia, e aí foi uma brilhante ideia. Ela reuniu uma galera, porque, na realidade... E vamos dar um pau nesses caras. Não, a música naquela época era voltada para o teatro, na realidade. Não para o teatro, mas o teatro de revista, para a opereta, que sempre eram os atores, e faziam toda aquela ilustração. Então, os grandes contratos e as grandes partituras, os grandes arranjos, tudo estava vinculado ao teatro. Ela fundou a associação, simplesmente... Isso. Agora, isso que tu vai falar merece um sonoro veja bem, pausadamente. Veja bem o que fundou Chiquinha Gonzaga. Associação Brasileira de Autores Teatrais. Seria hoje correspondente ao ECAD, que é quem recolhe os direitos autorais sobre as composições. Ou seja, muito músico viveu dos seus direitos autorais. Hoje, com o advento da internet, a coisa está mudando um pouco. Não sei como é que a Chiquinha ia se posicionar em relação a isso. Mas até porque os direitos dela não valem mais. Porque aquilo que está mais de 100 anos para trás... É tá ali, 50, tá em... né? Quando... Até nem sei o tempo certo aí, não, mas eu sei que possivelmente a composição dela está liberada. É que eu quase arrumei um encrenque esses dias aí, me contaram que era 50 anos, aí eu andei pegando as músicas do John Lennon e tentei registrar no meu nome, porque já faz não deu certo. Isso que é um picareta, esse cara. Aleluia. Eu tentei registrar a Imagine no meu nome, eu disse, não, mas já caducou, é domínio público, faz 50 anos que ele compôs isso aí. Não, o senhor tem que documentar, o senhor tem que falar com a Yoko e tal. Não, gente, nós estamos falando de uma libertária. Essa mulher simplesmente estava milhões de anos-luz à frente do seu tempo. Milhões de anos-luz, sabe? Porque ela, na realidade, ela peitou a sociedade. Ela não conseguiu fazer uma coisa diferente do que contraverter tudo aquilo que esperavam dela, porque ela só respirou a partir do próprio pulso, do próprio desejo. Tu já me atendeu e falou dessa participação de liderança dela mas aí. o que é mais importante desse universo foi que, no final da vida, ela viveu um dos maiores grandes romances. Espera isso. Mas já está terminando o programa. Não, eu vou fazer o enunciado para isso aí. Eu ia te dizer, um programa brilhante desses não pode terminar a não ser com a gente falando em sexo. Não, sexo. Como a gente... Vamos falar, Chiquinha... Universo, endorfina e testosterona. Um fala de amor, outro de sexo. Parei, outro nome bom aí. Programa de sexo aqui. Endorfina e testosterona. Muito bom. Então, pincela aí, porque isso foi simples. Para mim, isso Vamos foi fechar a parte o programa. que... Outro veja bem importante. Ela faleceu casada. Chiquinha Gonzaga e o sexo. Não, para aí, nada a ver. Isso mostra quão Não, vou falar jovem do era o sexo. espírito dela, né? Quão jovem era o espírito dela e como ela mesmo, com a idade, disso, ela seguia uma pessoa jovem, com a mente aberta. Eu não sei, cada vez... Porque naquele momento, pensando na conjuntura toda que ela vivia, esse amor que ela viveu mostra a pessoa que ela era. Né? Não, gente, nós não comentamos a respeito da relação. O povo está perdido lá, gente. Não, vamos dar sexo, âncora para o povo, gente. Já vamos dar mais... É um mistério. Veja bem, gente, olha só. Eu preciso dizer um delta aqui. Essa colocação dela de espírito jovem me identifica cada vez mais. Eu tenho certeza que eu sou a Chiquinha Gonzaga 2019. Eu tenho certeza. Eu vou começar a estudar piano amanhã com a Adriana Gersen. Muito bom. Olha só, gente, vejam bem. Não, ela veja bem. Veja bem, ela tinha 52 anos, tá?
Um menino de 16 se apaixonou por Não, ela. um homem de 16 anos, que menino, né? Ok. Esse menino homem de 16 anos, ele foi assim simplesmente obstinado pela Chiquinha. E enquanto ele não conseguiu seduzi-la, ele não desistiu. Eles viveram um romance a partir desse momento. A diferença de idade, vejam bem, era 36 anos de idade. Ela tinha, enquanto mas mulher, não é na a diferença que sociedade, é mais importante é o seguinte, às vezes a moça tem 40 e o cara tem 76, 36. Não, cara, o mas importante é que hoje- ela tinha 16, no século XIX. Cara, hoje... E a diferença de pessoas idade era morriam com dela, A né? diferença de 7, 8 anos, as pessoas já acham um monte, entendeu? Só o fato da mulher ser mais velha que o homem. Ela tinha 36 anos a mais do que o esposo. Sim, não, mas eu digo, Tanto isso que ela cresce de registrou- importância porque o carinha tinha 16, não tinha 40 para ser isso, entendeu? Cara, e olha só a sacada dessa mulher. Ela não quis, tanto que ela foi abolicionista porque ela não valorizou o que era mais isso, discriminatório. mais isso. Mas veja bem, ela simplesmente, para Esse foi um conseguir programa, viver, veja bem. para conseguir viver essa relação, ela simplesmente registrou esse rapaz como filho. Ela E voltou isso de Portugal. só veio à tona que era uma relação amorosa com documentos, cartas, fotos e uma série de registros depois que ela veio a falecer. Mais uma prova de quando era criativa essa mulher, né? Essa mulher era incrível. Eu Ela já simplesmente tu- chutou o balde eu- da eu- sociedade, eu- entendeu? eu- E disse: fodam-se vocês, Eu vou já- viver o que eu quero. Desculpe aí, minha eu- gente. Viu? Eu já falei várias vezes, esse finalzinho teu aí me remete mais uma vez a eu acreditar que eu sou a Chiquinha Gonzaga 2019. Tá? Eu tentei registrar, só que não aceitaram. Tentei registrar a Natália como minha filha, não aceitaram. Quis imitar a Chiquinha Bom, Gonzaga, turminha. não deu certo. Chiquinha Gonzaga, motivo da gente fazer milhões de programas. Realmente será a nossa fada madrinha aqui na Rádio Web EO, né? A primeira rádio web do Brasil. Eu não sei, se tu não quiser assumi-la como uma fada madrinha da rádio, eu vou assumi-la como fada madrinha do nosso programa aqui, do nosso brechó musical. Não era da rádio? Já foi escolhido aqui. Já foi escolhida. Aham, a diretoria passou a informação que ela... Adorei. Inclusive, vou te dizer uma coisa, bem lembrado pela observadora plena, nós nem podemos discutir isso, porque é ordem da diretoria. Ordem de entendeu? cima. Antes do programa, nos chamaram ali, a minha observadora plena, e disseram, olha, vocês comuniquem para a Denise que não tem ela querer opinar o contrário, ela achar que a... Ela já que a fulana, que a Maria, não sei o quê, foi... Não, a direção da rádio escolheu a nossa... Inclusive, nós vamos ter que achar uma foto dela, fazer um quadro, botar aqui na parede. Acho bom. E viva... Aliás, esse programa e essa mulher é tão excepcional que foi um programa recheado de veja bem, uma coisa que a diretoria também não quer aqui na empresa. Não permite. Mas aceitaram, inclusive, eu sou capaz de apostar, Denise, que eles estão assistindo, a diretoria está assistindo o programa e deve estar te aplaudindo. Veja bem, Chiquinha Gonzaga, brechó musical. Turminha, a gente agradece a audiência, a sua paciência também, e a gente aguarda a todos vocês para o nosso próximo programa sensacional, o Brechó Musical, aqui com Roberto Pintaúdi, Denise Fontoura, Natália Miller. Não, observadora plena. Ah. Natália Miller, tia Nath, Natália... ela tem várias personalidades. E É isso. isso acontece todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui com vocês. Tá bom? Então, Beijo. super bem-vindos, um beijo grande e viva Chiquinha Gonzaga. Valeu. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.